10. Praga e motim de Moscou. 1771. 10. Os primeiros sinais de peste em Moscou surgiram no final de 1770, que se tornaria uma grande epidemia na primavera de 1771. Medidas tomadas pelas autoridades, como a criação de quarentenas forçadas, a destruição de produtos contaminados sem compensação ou controle, fechamento de banhos públicos, etc., tem causado medo e raiva entre os cidadãos. A economia da cidade foi prejudicada principalmente porque muitas fábricas, mercados, lojas e prédios administrativos foram fechados. Tudo isso foi seguido por uma grave escassez de alimentos, levando à deterioração das condições de vida da maioria dos moscovitas. Dvoriane, nobreza russa, e os habitantes ricos da cidade deixaram Moscou por causa da epidemia de peste. Na manhã de 17 de setembro de 1771, cerca de 1.000 pessoas se reuniram novamente nos portões de Spasskei, exigindo a libertação dos rebeldes capturados e a eliminação da quarentena. O exército conseguiu dispersar a multidão novamente e acabou reprimindo a rebelião. Cerca de 300 pessoas foram julgadas. Uma comissão governamental chefiada por Grigori Orlov foi enviada a Moscou em 26 de setembro para restaurar a ordem. Ele agiu contra a praga e forneceu trabalho e comida aos cidadãos, o que acabaria pacificando o povo de Moscou. 9. Grande Praga de Marsella. De 1720 a 1722. A Grande Peste de Marsella foi uma das mais importantes epidemias europeias de peste bubônica no início do século XVIII. Chegando a Marsella, na França, em 1720, a doença matou 100.000 pessoas na cidade e nas províncias vizinhas. No entanto, Marsella se recuperou rapidamente da epidemia de peste. A atividade econômica levou apenas alguns anos para se recuperar, com a expansão do comércio nas Índias Ocidentais e na América Latina. Em 1765, a população crescente voltou ao nível anterior a 1720. Essa epidemia não foi uma recorrência da peste negra europeia, os episódios devastadores da peste bubônica que começaram no século XIV. As tentativas de prevenir a propagação da peste incluíram uma lei do Parlamento de Ais que impôs a pena de morte para todas as comunicações entre Marsella e o resto da Provença. Para impor essa separação, uma parede da peste, a parede da peste, foi erguida em todo o campo, foto acima. 8. Peste Antonina. 165-180 DC. A praga antonina, também conhecida como praga galena, que descreveu, foi uma antiga pandemia de varíola ou sarampo trazida de volta ao Império Romano por soldados que retornavam de campanhas no Oriente Médio. A epidemia causou a vida de 2 imperadores romanos, Lúcio Vero, que morreu em 169, e seu co-governante, que governou até 180, Marco Aurélio Antonino, cujo sobrenome Antonino foi dado à epidemia. Segundo o historiador romano Dio Cassius, a doença reapareceu 9 anos depois e causou até 2.000 mortes por dia em Roma, 1/4 dos infectados. O número total de mortes foi estimado em 5 milhões. A doença matou até 1/3 da população em alguns lugares e diminuiu o exército romano. A epidemia teve efeitos sociais e políticos drásticos em todo o Império Romano, especialmente na literatura e nas artes. A foto acima é um poço de peste com os restos mortais de pessoas que morreram na peste antonina. 7. Praga de Atenas. 430-427 AC. A peste ateniense foi uma epidemia devastadora que atingiu a cidade-estado de Atenas, na Grécia Antiga, no segundo ano da Guerra do Peloponeso, 430 AC, quando a vitória ateniense parecia alcançável. Acredita-se que ele tenha chegado a Atenas via Pireu, o porto da cidade e a única fonte de alimentos e suprimentos. A cidade, estado de Esparta e grande parte do Mediterrâneo Oriental também foram afetados pela doença. A praga voltou mais 2 vezes, 429 AK e no inverno de 427/6 AK. Os historiadores modernos discordam sobre se a praga foi um fator determinante na perda da guerra.
É geralmente aceito, no entanto, que a perda desta guerra pode abrir caminho para o sucesso dos macedônios e, por fim, dos romanos. A doença tem sido tradicionalmente vista como um surto de peste de abscesso em suas várias formas, mas o reexame dos sintomas relatados e da epidemiologia levou os cientistas a encontrar explicações alternativas. Isso inclui tifo, varíola, sarampo e síndrome do choque por veneno. 6. Grande Peste de Milão. De 1629 a 1631. A peste italiana de 1629 a 1631 foi uma série de epidemias de peste bubônica que ocorreram no norte da Itália de 1629 a 1631. Essa epidemia, muitas vezes referida como a Grande Praga de Milão, ceifou a vida de cerca de 280.000 pessoas, nas cidades da Lombardia e Veneza com taxas de mortalidade particularmente altas. Acredita-se que este episódio seja um dos surtos mais recentes da pandemia pandêmica secular que começou com a peste negra. As tropas alemãs e francesas trouxeram a peste para a cidade de Mantua em 1629 como resultado dos movimentos de tropas ligados à Guerra dos 30 Anos, de 1618 a 1648. Tropas venezianas infectadas com a doença recuaram para o norte e centro da Itália e espalharam a infecção. No geral, Milão sofreu cerca de 60.000 mortes em uma população total de 130.000. 5. Pragas americanas. Século XVI. Antes da chegada dos europeus, os Estados Unidos estavam amplamente isolados do massacre euroasiático. Os primeiros contatos em grande escala entre europeus e povos indígenas nos continentes americanos trouxeram consigo pandemias devastadoras de sarampo e varíola, bem como de outras doenças da Eurásia. Essas doenças se espalharam rapidamente entre os nativos americanos, geralmente antes do contato efetivo com os europeus, e causaram um declínio drástico na população e o colapso das culturas americanas. A varíola e outras doenças invadiram e paralisaram as civilizações asteca e inca na América Central e do Sul no século XVI. Essa doença, com perda de população e morte de líderes militares e sociais, contribuiu para a queda dos dois impérios americanos e a subjugação dos povos americanos aos europeus. As doenças, entretanto, são transmitidas em ambas as direções. A sífilis foi trazida dos Estados Unidos e exterminou a população europeia, reduzindo muitas. 4. Grande Praga de Londres. De 1665 a 1666. A Grande Peste, de 1665 a 1666, foi um surto massivo de doença na Inglaterra que matou de 75.000 a 100.000 pessoas, cerca de um quinto da população de Londres. A doença tem sido historicamente identificada como peste bubônica, uma infecção causada pela bactéria Yersinia pestis, transmitida por pulgas. A epidemia de 1665 a 1666 foi muito menor do que a pandemia anterior da peste negra, um surto de doenças virulentas na Europa entre 1347 e 1353. A peste bubônica foi mais tarde lembrada como a Grande Praga porque foi uma das últimas pragas. Surtos generalizados na Inglaterra. Embora a doença que causa a epidemia tenha sido identificada no passado como peste bubônica e suas variantes, nenhuma evidência direta de peste foi encontrada. Alguns cientistas modernos sugerem que os sintomas e o período de incubação sugerem que o agente causador pode ter sido uma doença semelhante à febre hemorrágica viral. Na foto acima, há uma lista de mortes relacionadas à praga. 3. Praga de Justiniano. 541-542. A peste de Justiniano foi uma pandemia que afetou o Império Bizantino, incluindo sua capital Constantinopla, nos anos 541-542 PK. A causa mais comumente aceita da pandemia é uma peste de abscesso, que mais tarde se tornou famosa por causar ou contribuir para a peste negra do século XIV. Seu impacto social e cultural é comparável
ao da peste negra. Do ponto de vista dos historiadores ocidentais do século VI, tinha um alcance quase global, atingindo o centro e o sul da Ásia, o norte da África e a Arábia, e a Europa até o norte até a Dinamarca e até o oeste até a Irlanda. A peste voltaria a cada geração ao longo da bacia do Mediterrâneo em cerca de 750. A peste também teria um grande impacto no curso futuro da história europeia. Historiadores modernos chamaram o imperador romano oriental de Justiniano I, que então governou e contraiu a doença. Estudiosos modernos acreditam que a praga matou até 5.000 pessoas por dia em Constantinopla no auge da pandemia. No final, matou talvez 40% dos moradores da cidade. A praga inicial destruiu até 1/4 da população humana no leste do Mediterrâneo. 2. A terceira pandemia. De 1855 a 1950. Terceira pandemia é o nome dado a uma grande pandemia de peste que começou na província chinesa de Yunnan, foto acima, em 1855. Este episódio de peste bubônica se espalhou por todos os continentes habitados e acabou matando mais de 12 milhões de pessoas na Índia e na China. Só, segundo a Organização Mundial da Saúde, a pandemia era considerada ativa até 1959, quando o número de vítimas no mundo caiu para 200 por ano. A peste bubônica era endêmica para populações de roedores terrestres infectados na Ásia Central e é uma causa conhecida de morte entre migrantes e populações humanas estabelecidas naquela região há séculos. No entanto, o afluxo de novas pessoas devido ao conflito político e comercial em todo o mundo fez com que esta doença se propagasse por todo o mundo. Uma nova pesquisa sugere que a peste negra está adormecida. 1. A peste negra. De 1347 a 1351. A peste negra, também conhecida como peste negra ou peste bubônica, foi uma das pandemias mais mortíferas da história humana, amplamente considerada como causada por uma bactéria chamada Yersinia pestis, peste, mas recentemente atribuída por alguns a outras doenças. As origens da praga são controversas entre os estudiosos. Alguns historiadores acreditam que a pandemia começou na China ou na Ásia Central no final dos anos 1320 ou 1330 e foi carregada por comerciantes e soldados ao longo de rotas de caravanas por vários anos para chegar à Crimeia no sul da Rússia em 1346. Outros estudiosos acreditam que a praga era endêmica no sul da Rússia. Em ambos os casos da Crimeia, a praga se espalhou para a Europa Ocidental e Norte da África durante a década de 1340. O número total de mortes em todo o mundo é estimado em 75 milhões de pessoas, das quais aproximadamente 25,50 milhões ocorreram na Europa. Acredita-se que a praga tenha retornado a cada geração com virulência e mortalidade variáveis. Até o século XVIII. Durante este período, mais de 100 epidemias de peste se espalharam pela Europa.